Passamos da meia-noite aqui em Portugal, hein? Segundo vídeo do dia. Só que dessa vez para falar de alguma coisa boa, né? Se o primeiro foi do Vini, dessa vez para trocar uma ideia sobre Corinthians. Corintianos e corintianas, atenção, vamos falar de Corinthians e vamos falar da vitória. Acabei de acompanhar o jogo contra o Cuiabá, 1-0 fora de casa. Jogo que coloca o Corinthians nessa 31ª rodada fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, joga o Bragantino lá embaixo, joga o Atlético Paranaense também para zona de rebaixamento e sobe um pouquinho nesta luta para tentar escapar da degola. Antes de mais nada, de fazer qualquer análise tática individual aqui com vocês e trocar uma ideia sobre as escolhas do Ramon, enfim, o que deu certo e o que deu errado, mais importante, muito mais importante, relevante, fundamental do que jogar bem, era vencer o jogo. Eu sei que nesse canal aqui a gente fala muito sobre evolução tática, sobre as coisas que funcionam, sobre o que deveria ter para que o time performe melhor e que eu acho super importante. Entretanto, nesse momento da temporada, com todos os problemas, com todos os desgastes, com tudo que está acontecendo, não adianta nada você evoluir e performar bem se você não conquista os resultados, especialmente dentro do cenário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Contra o Internacional, jogou muito melhor do que o jogo contra o Cuiabá e fez um ponto. Nesse fez 3. E no final das contas, são elas, as contas, que vão fazer a diferença. Então, assim, perfeita vitória, abaixo a performance, mas, como eu disse, nesse momento é o ganhamento que importa. Numa sequência que o Corinthians teve aí de Internacional, Atlético Paranaense e Cuiabá, de 9 pontos possíveis, fez 7. É a segunda vitória só do Corinthians contra um time fora de casa. O Corinthians tinha vencido o Bahia nesse campeonato e agora vence o Cuiabá. Então essa vitória é realmente muito relevante. É óbvio que para os mais otimistas, o Corinthians contra esses 3 que eu falei iria fazer 9 pontos, mas 7 pontos é muito bom. Muito bom os 35 pontos nesse momento conquistados. E o Corinthians agora vai ter uma sequência dentro do Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Vitória, os 2 jogos fora de casa. Palmeiras o clássico e Vitória confronto direto para escapar da zona do rebaixamento. Portanto, essa vitória contra o Cuiabá, e antes da gente começar a projetar e contar pontos que não aconteceram, essa vitória era fundamental. Vamos lá, o Ramon colocou um time com algumas mudanças do que aquilo projetado em termos do Corinthians titular. E aí eu acho que é um erro, tá? Porque eu sinto que o Corinthians está invertendo prioridades. Pô, Quesada, mas você vai desistir então da Sul-Americana? Não é isso, cara. Na vida as coisas são prioridades, tá? E exatamente nesse momento do Corinthians, a gente vê uma queda física muito grande. O Corinthians, vários jogadores no segundo tempo desse jogo morreram. Morreram dentro de campo em termos físicos. O Corinthians teve muita dificuldade. O calor atrapalhou, o campo pesado atrapalhou, mas a maratona de jogos que o Corinthians está tendo por ter chegado aí na semifinal da Copa do Brasil e na semifinal da Sul-Americana, ela prejudica, sim. Prejudica em termos físicos. E um cara que eu quero chamar a atenção, não apenas porque para mim foi o melhor jogador em campo hoje, mas essa questão física é o Memphis Depay. Cara, ele jogou contra o Racing, ele jogou os 90 minutos desse jogo, ele estava estourado no final da partida, ele vai jogar contra o Racing de novo, duvido que ele não seja titular, só se realmente fisicamente pedir para não ser. E ele tem que jogar contra o Palmeiras. Ou seja, olha a sequência que esse cara tá tendo de jogos, sendo que a gente sabe que ele não tá 100% fisicamente. E aí ele coloca o time que a gente acredita titular contra o Racing no jogo de Itaquera e depois coloca um time com algumas mudanças no meio campo no jogo contra o Cuiabá. São escolhas,
Contra o Racing não deu certo, né? Porque acabou empatando 2-2, mas enfim, o Corinthians poderia ter vencido a partida. E contra o Cuiabá dá certo, pelo menos no resultado. Mas eu preciso levantar essa bola, tá? Eu acho que as prioridades não podem ser invertidas nesse momento. O Corinthians tem que mirar escapar do rebaixamento. Vamos lá, sobre a escalação em si. Kaká e Félix Torres. Quando eu vi a escalação, eu fiquei um pouco preocupado, porque é uma dupla que não passa credibilidade ao longo da temporada, mais até o Félix Torres do que propriamente o Kaká. E sem o André Ramalho, tá aí, mais um jogador que foi para o banco de reservas por conta de desgaste, eu achei que essa dupla poderia fazer um jogo abaixo. Não foi o caso, tá? Não estou dizendo que também fez um jogo perfeito, porque não foi. Algumas espanadas do Félix Torres em alguns momentos, outras questões ali de quem ia fazer a marcação, a cobertura, bater um pouco a cabeça em alguns momentos, mas no final das contas foi um jogo muito melhor dos dois do que eu projetei, tá? Então, o Félix Torres, inclusive, que dá o lançamento de Rivelino pro, pro Depay não, perdão, pro Thales Magno depois sofrer a grande penalidade. Aliás, o Félix tem bons momentos e momentos que não dá para entender, mas enfim. Hoje não foi o pior da dupla. A gente olhou para as laterais, aí eu acho que é o que ele acredita ser os dois caras titulares, né? O Matheus Bidu e também o Mateuzinho. No meio-campo ele mexeu bem, né? Botou o Bidon, botou o Alex Santana. Não é o titular, mas enfim, o Alex Santana precisa voltar a ganhar ritmo. Teve uma lesão chata, ficou um tempo parado e é um cara que, se tiver bem fisicamente, eu acho que briga para ser titular da equipe. O Ranieri voltando contra o seu ex-time, o Cuiabá. O Ranieri correu muito, se esforçou muito, mas está muito longe de ser aquele Ranieri que começou a temporada. E aí eu não sei qual Ranieri é o certo, né? Aquele lá ou esse. Então fica difícil fazer uma avaliação. O Coronado hoje ficou muito sozinho na criação de jogadas. Eu também não achei que foi um grande jogo do Coronado, mas ele também estava muito bem marcado. E lá na frente, Thales Magno e Memphis Depay. Jogo muito lento, tá? Em todo o seu aspecto. Eu acho que o Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Cuiabá, aliás, parêntese aqui pro Cuiabá, é um time muito limitado, vai cair porque é muito ruim. Em termos de coletivo, é um time que afunda seus zagueiros lá atrás, né? E faz uma linha de 5 desnecessária quando você está jogando com um time que tem um armador e dois atacantes. É um time que não consegue fazer a bola chegar em velocidade aos seus jogadores de frente. É um time que não consegue também criar uma superioridade numérica no meio-campo, né? Perdeu muito meio-campo para o Corinthians. O Corinthians não soube aproveitar isso em muitos momentos, mas é um time muito, muito limitado. Então, assim, não consegue agredir os seus adversários. E se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria talvez complicado a vida do Corinthians em alguns momentos, tá? Mas no primeiro tempo achei o jogo bem lento. O Corinthians tentando acionar a sua dupla ofensiva, o Thales Magno e o Memphis Depay, mais na bola longa do que propriamente nas jogadas em triangulação, em movimento no meio campo e tal. O Coronado sempre que pegava na bola estava bem marcado ou ele não estava conseguindo acertar os passes. A bola chegava com lentidão lá na frente, então o Depay, sem a referência de um cara mais atacante, né? Porque o Thales Magno não é um atacante, ele pode fazer de atacante, mas ele é mais um ponta. Sem o Yuri Alberto, o Depay teve que correr praticamente todas as zonas ofensivas. Se você observar o mapa de calor do Memphis Depay, cara, ele tá em todo lugar. Por que ele tá em todo lugar? Porque ele tem que buscar jogo, né? Senão ele morre de sede e de fome lá na frente. E esse é um problema, né? Porque você precisa ter associação. Para o Memphis funcionar, é fundamental que os caras colhem nele, né? Para que aí saia assim um passe diferente, para que ele consiga no jogo de corpo tirar o zagueiro e acionar o seu companheiro mais fácil. Essas coisas precisam ser melhores trabalhadas, né? Mesmo assim, eu gostei muito do Memphis. Para mim foi o melhor em campo. O Thales Magno foi muito bem também, os dois os melhores. Mas o Memphis conseguiu, enfim, prender bola, tentar acionar os seus companheiros no último passe, saiu da área para buscar, abriu espaços, enfim, correu até que no final do jogo estava morto de cansaço, né? De cansado. O Thales Magno, por sua vez, em alguns momentos no primeiro tempo parecia que precisava engrenar, né? Mas quando ele começou
a receber mais bolas com qualidade, ele conseguiu fazer o que era importante. O Corinthians fez o gol exatamente numa bola longa, não foi uma jogada construída, uma bola longa do Félix Torres, o Thales Magno dominou, driblou na área, muito inteligente, e o Depay depois bateu o pênalti, né? O pênalti foi bem marcado, o Depay bateu muito bem, muito seguro, pegou a bola, como tem que ser o craque, o cara do time que manda o figurino, responsabilidade, vai lá, não sentiu, bateu uma pancada no meio do gol praticamente, e fez o gol que foi tão importante. Acho que no primeiro tempo ainda teve um pênalti pro Corinthians não marcado, muito estranho o lance do Bidon, o cara dá um pisão no pé do Bidon dentro da área, o árbitro vai lá, nem marca a falta, né? Volta atrás, o VAR chama achando que é pênalti, ele volta atrás. Estranho, estranho. Achei que foi pênalti. E teve um outro lance também que o árbitro me pareceu amarrar um pouco o jogo quando o Corinthians estava em saída em velocidade, enfim, não gostei assim da arbitragem. Não foi maravilhosa, mas mesmo assim o pênalti que o Corinthians sofreu e foi marcado, foi bem marcado. No segundo tempo, ele faz algumas modificações, e aí sim ele coloca o Carrilho novamente, coloca o Charles, depois ele coloca o Romero, ele coloca o Garro, ele vai tirando alguns jogadores e não tira o Thales Magno. E aí talvez a gente possa aproveitar alguma coisa pro futuro, né? Para ser algo trabalhado quando o Corinthians precisar do resultado, porque me parece que o Ramon ele é muito limitado quando as situações de jogo se apresentam para ele. Eu acho que ele treina bem até, eu acho que ele conseguiu fazer os reforços chegarem e jogarem. Ele tem o grupo, me parece bem encaminhado e, enfim, tem coisas positivas no trabalho do Ramon. Eu não quero execrá-lo aqui. Mas quando as dificuldades do jogo aparecem, e não foi uma, não foi duas, não foram três, como o Racing, como o Juventude, por exemplo, como o próprio Internacional, enfim, quando elas aparecem, o Ramon me parece que não tem ali a solucionática para a problemática, sacou? E aí, por exemplo, uma coisa que eu gostei no segundo tempo que ele pode tentar treinar para repetir é no losango que ele adora, né, o tal losango do meio-campo, ele colocar o Charles mais fixo ou o Martinez, quem tiver para marcar ali, o Thales Magno jogando como um meia pela esquerda, o Garro mais centralizado e o Carrilho como meia pela direita. Esses dois acionando e dando munição para triangular com os laterais e também com os caras lá da frente, que eu tô falando de Depay e Yuri Alberto. E aí é um jeito de você jogar com Thales Magno, Depay e Yuri, com muita movimentação, com o Garro ali no meio, mas ele não vai ser o único responsável por municiar o ataque. Então eu acho que passa um pouquinho por aí. O segundo tempo foi muita lentidão, mais até do que o primeiro, cansaço, calor, enfim, tudo isso entra. Mas o importante era o resultado. O Corinthians ainda sofreu, né? Teve um outro lance lá que travou, né? Travou, porque vem todas aquelas memórias, né? Do Racing aí, do Inter e tal. Mas o importante foram os 3 pontos. Ó, eu tô aqui com a tabela de classificação. O Corinthians agora tem 35 pontos e na 15ª colocação, né? Eu acho que até o Grêmio, que tá na 11ª, que tem 38 pontos e 31 jogos, tá todo mundo no bolo ali com perigos, com perigos. É óbvio que ter 3 pontos a mais como o Grêmio tem nesse momento é importante. Nós estamos nos encaminhando para a reta final. Mas até o Grêmio eu acho que tá todo mundo correndo esse perigo. Até a gravação desse vídeo o Vasco está ganhando do Bahia, então já vai para lá, o Atlético Mineiro não corre, então até o Grêmio é o ponto. O Corinthians precisa fazer os tais 44, 45 pontos, vai ter 2 jogos agora difíceis, ganhar do Palmeiras seria lindo, mas como é um clássico, talvez não entre nas contas dos jogos fundamentais para o Corinthians ganhar, ou é ganhar ou não. Eu acho que, enfim, pode acontecer um empate, pode perder, tudo pode acontecer. Se ganhar será lindo e também pode acontecer esse cenário. E contra o Vitória, cara, é pelo menos arrancar 3 pontos no adversário direto, mesmo fora de casa, né? E por isso que o time tem que estar inteiro fisicamente, porque o Vitória é um time que está lutando e dando a vida para escapar. E aí, nesse exato momento, Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético
Goianiense, os últimos 4, né? O Atlético Paranaense está ali com 30 jogos, ou seja, tem um jogo a menos e com 34 pontos. O Corinthians está lutando e está num bom caminho para tentar escapar, tá? Depois desses 2 jogos que eu falei, Palmeiras e Vitória, tem 2 jogos em casa, que se o Corinthians conseguir fazer pontos nesse Vitória e Palmeiras, pode sonhar em escapar da zona de rebaixamento de vez, né? Depois no jogo em casa contra o Cruzeiro e em casa contra o Vasco. São jogos traiçoeiros também. Não são jogos tão simples assim. Por isso que é importante tratar todo o jogo como uma final e estar bem fisicamente, pelo menos o time titular para todas essas partidas. Meus caros, vamos lá. Vamos lá. Devagarinho, passito a passito, jogo a jogo. O próximo é o Racing, no cilindro. E se classificar, é outra história. Mas teremos vídeo aqui também, não se preocupem. Tchau para vocês.